Então, vou começar aqui a projeção para que a gente possa aproveitar bem o nosso tempo aqui. Então, olha só, então eu coloquei para vocês liquidação de sentença no processo coletivo. Então, a gente vai começar primeiro numa parte geral, e aí depois a gente entra na liquidação especificamente no processo coletivo. Então, olha só, vamos tratar aqui desses aspectos gerais da liquidação de sentença. A gente tem que lembrar primeiro o seguinte: para que serve a liquidação de sentença? Tá aí um QR Code também que vocês vão ter acesso a um vídeo sobre esse assunto. A liquidação de sentença ela serve basicamente para que a gente possa apurar a liquidez do título executivo judicial, porque não existe liquidação de título extrajudicial, né? Então, lembrando que quando a gente vai iniciar a gente inicia uma ação de execução, a gente tem lá um procedimento executivo de título judicial, que é o cumprimento de sentença, e um procedimento executivo para título extrajudicial, que é a ação de execução. Então, ontem mesmo à noite eu falei com os alunos lá da PUC Minas da noite, lá o José Aparecido estava lá presente, né, e outros colegas. Você tem, para título judicial, você usa o cumprimento de sentença, e para título extrajudicial, você usa a ação de execução. Então, você não tem liquidação de título extrajudicial. Você não pode liquidar um contrato, uma escritura pública, uma nota promissória. Não é possível você liquidar isso. Você só pode liquidar título judicial. Então, quando a gente fala de liquidação de sentença, como o nome indica, pode ser sentença, pode ser um acórdão, pode ser até uma decisão interlocutória, ou seja, um título judicial. Então, o que é a liquidação? A gente sabe que o título executivo ele tem as características da certeza, da exigibilidade e da liquidez. A certeza quanto à existência do título e da própria obrigação, a exigibilidade em relação à inexistência de termo ou condição. O que isso quer dizer, inexistência de termo ou condição? É que você pode cobrar a dívida, você pode exigir o cumprimento da obrigação. Então, não depende de termo ou condição, quer dizer o seguinte: se tem uma data de vencimento, a data de vencimento já acabou, já chegou nessa data. Então, você pode exigir. Ou, se você tinha uma condição, essa condição já ocorreu. Então, a certeza e a exigibilidade, a gente vai ter em toda sentença, vai ter essa característica, né? A certeza da existência da própria sentença e a exigibilidade. O juiz vai colocar lá na sentença que você pode exigir o cumprimento da obrigação. A liquidez é que é um problema. Você pode ter uma sentença ilíquida quando você faz um pedido genérico. Por exemplo, se você coloca lá um acidente de trânsito, né? Você tem um acidente de trânsito e a pessoa lá se machucou. Você não sabe ainda as consequências daquele acidente. Você não sabe se a pessoa vai ter que fazer um tratamento médico, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que tomar um medicamento ou coisa do tipo. Então, como você não sabe no momento da condenação qual que é a extensão do dano, o juiz simplesmente condena a pessoa que atropelou a pagar a indenização e aí coloca a apuração para o futuro. Então, nesse caso, para você apurar o valor, você vai ter que iniciar um procedimento de liquidação de sentença. E aí você vai apurar lá quanto que a pessoa gastou de medicamento, quanto que ela fez de cirurgia, etc. Então, os requisitos do título executivo, certeza, exigibilidade e liquidez, numa sentença pode faltar liquidez, em caso de pedido genérico, quando você tem que apurar o valor depois, futuramente, antes de iniciar o cumprimento de sentença. Então, para isso que serve o procedimento de liquidação de sentença, para você apurar, precisamente aqui no caso, né, eu falei de quantia certa, apurar o valor. O ex-ministro Teori Zavascki, né, que morreu num acidente de avião, ele era muito bom, um excelente processualista, e ele acrescenta e esclarece essa questão dos requisitos do título executivo, o que a gente pode fazer com isso, qual que é o papel da liquidação. Os professores Didier Júnior e Zanetti Júnior, ao usar essas lições do professor Teori Zavascki, eles falam o seguinte, eu coloquei na tela para vocês, ó. A decisão judicial, para que possa definir de modo completo a norma jurídica individualizada, certificando o direito do credor a uma prestação, ou seja, fazer, não fazer, entrega de coisa ou pagamento de quantia, deve conter o pronunciamento sobre. Aí ele fala, quer dizer, o que uma decisão judicial que aplica a norma no caso concreto, que diz como que a lei deve ser aplicada naquele caso, o que essa decisão deve conter? Aí ele fala, deve conter o andebeatur, que é a existência da dívida, deve conter o cui debeatur, que é
a quem é devido, quer dizer, quem que é o credor, o quis debeat, que é quem deve, o quid debeatur, que é o que é devido, e nos casos em que o objeto da prestação é suscetível de quantificação, o quantum debeatur, a quantia devida. Em outras palavras, essa lição aqui é uma lição antiga do direito romano, né? Quer dizer, quem que deve, quem é o credor, qual é a dívida e quanto é a dívida. Basicamente isso, né? Você saber exatamente com clareza numa sentença quem é credor, quem é devedor, qual que é a obrigação, a quem se deve, né? Quem deve pagar isso aí, o que é devido e a quantidade do devido. No caso da liquidação de sentença, o que nos interessa muito é o quantum debeatur, é a quantidade devida. Então, a liquidação de sentença serve justamente para apurar esse valor, para apurar a quantidade devida. E aí, a gente pensa assim, já que a gente vai usar a liquidação de sentença, sobretudo para apurar o quantum debeatur, e se no caso de quantia certa, a quantidade devida, né, a quantia devida, pode o devedor ter a iniciativa desse procedimento de liquidação de sentença? Quer dizer, normalmente quem inicia a liquidação de sentença é o credor, né? O credor inicia a liquidação de sentença. Só que o devedor, ele pode sim iniciar a liquidação de sentença. Ele pode tomar essa iniciativa. Por quê? Porque você já sabe que no cumprimento de sentença, quando você não paga uma obrigação que foi fixada, é liquidada, tem lá uma quantia devida, se você não pagar, o que vai acontecer? Está no artigo 523 do Código de Processo Civil. A multa de 10% e honorário de 10%. Então, quando você não paga a quantia devida em prazo de 15 dias, o que acontece é imediatamente a sua dívida já aumenta 20% de cara. Então, pode ser que o devedor tome a iniciativa da liquidação para apurar esse valor e realizar o pagamento. Ele pode ter essa iniciativa para poder evitar, por exemplo, esse pagamento dessa multa e desses honorários. Então, sim, pode o devedor iniciar a liquidação de sentença, justamente para conseguir apurar esse valor, ele realizar o pagamento e evitar esse aumento expressivo aí da sua dívida, né? Agora, os tipos de liquidação de sentença, vamos lembrar. A gente tem, basicamente, dois tipos só de liquidação de sentença. A gente não tem liquidação por cálculo. Se depende de cálculo aritmético, o próprio credor é que faz esse cálculo, sem necessidade de liquidação. Então, só sobrou dois tipos de liquidação de sentença, que é a liquidação por arbitramento e a liquidação pelo procedimento comum. Nós só temos esses dois tipos de forma geral, né? Pelo menos o CPC ele traz isso. Liquidação por arbitramento e a liquidação por procedimento comum. A liquidação por arbitramento é escrita aqui no CPC, ó. Quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Então, essa liquidação por arbitramento, ela vai ocorrer quando houver quase sempre a necessidade de você nomear um perito para fazer esse cálculo. Quase sempre na prática é isso que acontece. O árbitro aí, a ideia do árbitro, é alguém que fixa o valor. Então, se a sentença, hoje o próprio juiz colocou lá, por exemplo, no caso aí do acidente de carro, que a pessoa machucou e está fazendo tratamento médico, pode ser que o juiz coloque o seguinte, ó, o valor vai ser apurado por arbitramento, com nomeação de um médico para apurar, por exemplo, a extensão do dano ao corpo lá da vítima. Então, ele coloca o seguinte, que para você apurar a redução da capacidade laboral da pessoa que sofreu o acidente, você precisaria de um médico. E aí, o juiz fixa a liquidação por arbitramento para que depois se apure essa redução da capacidade laboral e, obviamente, o valor. Então, isso é possível. E a liquidação pelo procedimento comum, como o nome indica, é aquela que você usa, o nome já diz tudo, o procedimento comum. Aquele procedimento comum que vocês aprenderam lá no quinto período, né? Você tem lá a petição inicial, você tem lá a possibilidade do réu impugnar o quantum debeatur. Normalmente, essa liquidação pelo procedimento comum era a antiga liquidação por artigos, em que você apurava item por item a quantia devida. Então, você teve lá rompimento da barragem de Brumadinho. Você teve lá, por exemplo, a pessoa teve destruída a casa. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, que infelizmente é atual, né? Vamos supor lá essa inundação, essa tragédia aí que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul.
Então uma pessoa perdeu a casa, ela perdeu os animais, ela perdeu o carro, né, teve uma série de danos que ela sofreu. Então olha só, se for por arbitramento, normalmente vai se nomear um perito para apurar esse valor. Se for pelo procedimento comum, a própria pessoa vai indicar por documento todos os itens, item por item, daquilo que ela perdeu: a casa, o carro, o animal, etc, etc, os móveis. Ela vai apurar item por item, artigo por artigo, por isso que se chamava liquidação por artigo, o dano que ela sofreu. E aí depois você vai calcular esses danos e chegar num valor específico. Imaginar que isso seja necessário, por exemplo, no caso da seguradora, né, que ela precisa fazer a liquidação. Então pode-se optar pela liquidação pelo procedimento comum, né? Seria possível a gente iniciar uma liquidação de sentença, tendo a sentença uma parte líquida e outra ilíquida? Respondendo rapidamente, sim, é possível. Você pode iniciar uma liquidação de sentença, mesmo ela tendo uma parte líquida e outra ilíquida. Ou seja, às vezes o juiz ele condenou ao pagamento de dano moral, fixou o valor. Então, R$ 100.000 de dano moral. Essa parte é parte líquida. Essa parte líquida, que já tem um valor, você pode iniciar o cumprimento de sentença. E aí, a outra indenização, por exemplo, ela vai exigir uma. Vamos supor esse caso aí do rompimento da barragem de Brumadinho. Você coloca lá uma parte líquida, indenização por dano moral de 100 mil, e uma parte líquida, que vai ter que ser apurada depois. Então, você já pode iniciar simultaneamente o cumprimento de sentença da parte líquida e deixar a parte ilíquida em autos apartados, em outros autos do processo, para você fazer a apuração via liquidação. Então, você pode desmembrar a sentença, uma parte líquida e uma parte líquida. A líquida, cumprimento de sentença; a ilíquida, a gente vai usar a liquidação de sentença. Então é possível fazer isso desmembrando os autos. Tudo isso vocês já aprenderam em Direito Processual Civil, só estou recordando vocês para a gente poder retomar o assunto aqui, especificamente nas ações coletivas. Também você já sabe que eu já falei aqui, inclusive hoje, que não existe mais liquidação por cálculo. Então, se depende só de cálculo aritmético, você mesmo pode fazer a liquidação, sem a apuração do valor, sem necessidade de liquidação. Basta juntar lá a memória de cálculo. Então, liquidação, a gente só tem esses dois tipos aqui de forma geral: arbitramento e pelo procedimento comum. Depois eu vou tratar aqui especificamente da forma de liquidação nas ações coletivas, tá? Então, é o que fala aí o parágrafo 2º do artigo 509. Então, se depender apenas de cálculo aritmético, o próprio credor vai fazer esse cálculo, sem necessidade de liquidação. Ele já pode iniciar já de cara o cumprimento de sentença, juntando só a memória de cálculo. Sobre a questão do contraditório e a cognição na liquidação de sentença, aqui tem uma questão que é muito importante. Tem um vídeo aí para vocês na tela também, o QR Code, que é o seguinte: o parágrafo 4º do artigo 509, ele impede que nós façamos uma rediscussão da lide. Você não pode rediscutir a lide. Você tem que, de fato, se concentrar no quantum de beato. Você vai discutir o valor. Contraditório sobre o valor você vai ter. Então, se ele juntou lá uma nota fiscal falsa, ou está falando que o carro dele, o conserto do carro dele foi de 30 mil, na verdade o conserto era 5 mil, você pode questionar esses valores. Então, o contraditório sobre os valores, isso é possível na liquidação. Agora, você não pode rediscutir o que foi decidido na ação de conhecimento, na fase de conhecimento. A liquidação de sentença nas ações coletivas, ela tem uma particularidade. Diferença da liquidação de sentença coletiva frente à sentença individual. Olha só, eu acabei de falar com vocês que na liquidação de sentença, como regra geral, você não pode rediscutir a lide, você só pode discutir a questão do valor, né? Só que olha só o que eu coloquei aqui. Na liquidação de sentença coletiva, não se apura apenas o valor, mas se verifica se o liquidante pode ou não ser beneficiado pela decisão, se ele faz parte ou não da coletividade descrita no provimento jurisdicional. Por exemplo, se a sentença trata de consumidores vinculados ao plano de saúde, você vai ter que verificar se o liquidante ele possui ou não um vínculo, por exemplo, com a cooperativa médica, se ele possui ou não um contrato. Então, você na liquidação de sentença coletiva, diferente da sentença individual, você vai ter que verificar, olha só como eu coloquei aqui na tela, ó, a titularidade do crédito.
Você vai ter que confirmar se aquele indivíduo realmente ele faz parte ou não do grupo beneficiado. Então, só depois que você verificou se a pessoa realmente ela é titular daquele crédito, que você entra na apuração do quanto debeato. Vamos supor que você teve uma ação coletiva, vamos supor, o Ministério Público ajuizou uma ação coletiva contra a Unimed, contra lá, por exemplo, uma cláusula do contrato lá da Unimed, ou então um reajuste do plano de saúde. Então, o Ministério Público ajuizou uma ação coletiva, uma ação civil pública, ganhou essa causa e teve uma sentença favorável falando o seguinte: olha, todo mundo que tem um contrato, um plano de saúde lá com a Unimed, tem direito de ser indenizado e essa indenização é calculada por liquidação. Então, o que vai acontecer? Você que tem o contrato com a Unimed, tem um plano de saúde, você fala assim: opa, o Ministério Público ganhou aquela causa, aquela ação civil pública. Eu vou me habilitar lá para receber o valor de indenização. Então, o que acontece? Ao iniciar a liquidação de sentença, para você apurar o valor que você tem direito, a primeira coisa que você tem que demonstrar é que você realmente tem um plano de saúde, que você, como consumidor, vai ter que primeiro demonstrar que você é titular desse direito, que você tem direito à indenização, e só depois que é aferido isso é que você vai conseguir apurar o valor da sua indenização. É diferente de uma liquidação de sentença comum, de uma sentença individual. Porque se você tem lá o João contra Maria, tem uma sentença ilíquida, o João é o credor, simplesmente o João vai lá, se habilita e apura o valor. Ele não vai ter que demonstrar que ele é credor, porque o nome dele já está até na sentença como credor. Então não vai ter que verificar a titularidade do crédito. O João já tem a titularidade do crédito porque está na sentença individual. Na sentença coletiva, o nome das partes quase sempre não está lá presente. O nome de todo mundo que tem plano de saúde com a Unimed não está presente na sentença. Só falou que todo mundo que tem contato com a Unimed tem direito à indenização, apurada a liquidação. Então, primeiro, você, para conseguir apurar esse valor, você vai ter que verificar se você é titular ou não, né, do crédito que está descrito na decisão. A liquidação de sentença coletiva, ela tem uma apuração maior, a cognição dela é maior, o contraditório dela é maior, porque ela tem uma discussão que na sentença individual ela não existe. João contra Maria, na sentença o João não está lá como credor. Você não discute mais nada. O João é o credor. Então você só apura o valor. Na sentença coletiva, como eu falei com vocês, não. Você tem que primeiro demonstrar que você é titular daquele crédito, porque é uma sentença coletiva, um direito individual homogêneo, então é aberto, né? Não é, é uma coisa que você tem que demonstrar que você é titular. Senão todo mundo vai lá, uma pessoa que nem tem contrato com a Unimed vai lá e quer indenização também, né? Então não dá. Então a liquidação de sentença coletiva ela é mais ampla, ela tem mais discussões do que uma liquidação de uma sentença individual. Por isso que a liquidação de sentença coletiva ela é chamada de liquidação imprópria, que além de você verificar o valor devido, você tem que verificar essa titularidade. Então vai diferenciar da liquidação de sentença normal, sentença individual. Por isso que ela é chamada de liquidação imprópria. Ela tem uma discussão maior do que uma liquidação, vamos falar assim, comum que está prevista lá no Código de Processo Civil. Tá? Então, quando falar assim, se cai num concurso, no exame de ordem, alguma coisa para você fala assim, o que é liquidação imprópria? Aí você vai falar assim, liquidação imprópria é a liquidação que existe para apuração de valores na sentença coletiva, quando há necessidade não só de discutir o quantum de beato, mas também a titularidade do crédito. Pronto, acertou nota máxima, passou no concurso. Tá? Então a liquidação imprópria é essa, específica da sentença coletiva e que você não só discute o valor, mas também a titularidade. É isso que é liquidação imprópria. O prazo para você iniciar essa liquidação, via de regra, é de 5 anos. A liquidação de sentença coletiva, ela é de 5 anos. Então, a gente normalmente observa esse valor para que você possa fazer. Então, se o Ministério Público ajuizou uma ação, ganhou uma ação civil pública, uma sentença coletiva, você, consumidor, individualmente, quer dizer, direito individual homogêneo, tem até 5 anos para você fazer essa liquidação. A gente tem 3 técnicas que nós podemos utilizar na liquidação de sentença coletiva. Existem 3 técnicas processuais para viabilizar a liquidação de sentença. A primeira técnica é a liquidação de sentença como uma fase. O que isso quer dizer? Você tem a fase de conhecimento,
depois você tem uma fase de liquidação, depois uma fase de cumprimento de sentença, dentro da ideia do processo sincrético. Então você pode encarar a liquidação como uma fase do procedimento cognitivo. Tanto é que o Código de Processo Civil ele coloca dentro, ali, próximo ali, do processo de conhecimento. Você tem o CPC ele organiza assim: processo de conhecimento, né, fase de conhecimento, fase de liquidação e fase de cumprimento de sentença, tudo só num livro só. Então por isso que você pode encarar a liquidação como uma fase. Mas você pode encarar também, olha aí no item B, a liquidação de sentença como um procedimento autônomo, uma fase, uma ação autônoma, inclusive que vai exigir citação. Enquanto você encarar aqui, por exemplo, no item A, a liquidação como uma fase, nessa aqui você não precisa fazer citação, basta você fazer uma intimação. É uma fase, né? Então teve a fase de conhecimento, aí você vai iniciar a fase de liquidação por uma intimação, não por uma citação. Agora, se você for usar a liquidação como processo autônomo, aí vai ser necessário uma citação. Quando que você vai usar o processo de liquidação como ação autônoma? Deixa eu colocar aqui para vocês, eu vou ler aqui para vocês. Quando que você vai usar como processo autônomo? Quando houver sentença arbitral, quando houver sentença estrangeira homologada, ou nos casos que eu acabei de mencionar para vocês, de direito individual homogêneo. Professor, por que você vai usar no caso de sentença estrangeira, sentença arbitral, direito individual homogêneo? Por que você vai usar a liquidação como uma ação autônoma? Por que tem que fazer citação e não posso encarar como uma fase? Simplesmente porque a sentença arbitral, ela foi dada por um árbitro, não foi dada pelo judiciário. Então não tem como você fazer uma integração na fase, continuar numa ação que está em curso. Porque não teve ação em curso a fase de conhecimento. A fase de conhecimento foi resolvida pelo árbitro. A sentença estrangeira é a mesma coisa. Uma ação veio de fora do Brasil. Você pegou aquela sentença estrangeira, homologou aqui no STJ e depois você vai cobrar o que está vai liquidar o que está na sentença estrangeira. Então você não, a ação foi no exterior, não foi no Brasil. Então não tem como você continuar como uma fase. É uma outra ação. E no caso de direito individual homogêneo, acontece a mesma coisa. Se eu sou indivíduo e quero apurar o valor para mim, eu não posso continuar na ação civil pública, por exemplo, que o Ministério Público ajuizou, para apurar o valor como uma fase, não. Pode ser milhares ou milhões de pessoas. Então, cada um ajuiza a sua liquidação. Então, olha só, para a gente caminhar aqui para uma conclusão da aula. Você tem a liquidação como uma fase, e aí você continua na mesma ação, essa é a regra geral. Você pode ter uma ação, uma liquidação autônoma, como processo autônomo, que eu já falei com vocês, arbitragem, sentença arbitral, sentença estrangeira ou direito individual homogêneo, como nós não temos a possibilidade de você continuar numa ação em curso e tem que iniciar uma nova ação, aí você tem que ajuizar a liquidação como ação autônoma e fazer a citação. Tem jeito. Ou você pode fazer a liquidação incidental. O que é liquidação incidental? Incidental a uma ação de execução. Então já tem uma ação de execução em curso, e no curso dessa ação de execução você tem que apurar o valor. Professor, eu não entendi. Quando você inicia uma ação de execução já não é líquido? Sim, já é líquido. Porém, pode acontecer, por exemplo, de você ter uma obrigação de fazer, de entrega de coisa. E aí, nesses casos, vamos imaginar, o médico ele foi condenado a fazer uma cirurgia. Aí o médico fala assim, eu não vou fazer não. Então o médico se recusa a fazer cirurgia. Tem como você obrigar esse médico a fazer a cirurgia? Não tem como. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que converter essa obrigação de fazer em perdas e danos, em dinheiro, em quantia certa. Então você ajuizou uma ação de execução de obrigação de fazer, era líquida, tinha a obrigação de fazer, o médico tem que fazer a cirurgia. Como o médico se recusou, você transforma essa obrigação de fazer em obrigação pecuniária, em dinheiro. Para você transformar essa obrigação pecuniária em dinheiro, você tem que fazer a liquidação incidental, ou seja, no custo de uma ação de execução. A mesma coisa, a obrigação de entrega de coisa. Imagine lá, entregou uma coisa, a pessoa tem que entregar um carro, só que o carro foi roubado. Você ajuizou uma ação de execução para entrega de coisa, o carro foi roubado. Então não tem como ele entregar o carro. Então você vai ter que converter em perdas e danos, transformar isso em dinheiro. Então para isso também tem que fazer uma liquidação incidental. Então nesses casos, a mesma coisa em relação à retenção por benfeitoria. A pessoa tem que entregar um imóvel, obrigação de entrega de coisa, entregar o imóvel.
Só que ele fez uma benfeitoria lá, por exemplo, que você não sabia, ele consertou o cano lá. Então você tem que apurar o valor desse conserto do cano para que você possa indenizar. Então olha só, dei 3 exemplos para vocês de liquidação incidental, quando é entrega de coisa e essa coisa se perde, quando é entrega de coisa, tem uma benfeitoria, tem que calcular a benfeitoria, ou quando é obrigação de fazer, a pessoa se recusa a cumprir a obrigação. Em todos esses casos, você tem que converter a ação de execução em pagamento de quantia certa, em perdas e danos. E para apurar esse valor, tem que fazer a liquidação incidental, ou seja, no custo de ação de execução. Então, eu queria deixar claro para vocês isso. Na liquidação, a gente pode utilizar essas 3 técnicas, como fase, como ação autônoma ou como liquidação incidental. A que prevalece, no caso de sentença coletiva em direito individual homogêneo, é a ação autônoma, essa B aqui, ó, processo de liquidação, concitação. Nas outras liquidações, em que você já indica lá o credor, por exemplo, na sentença coletiva, aí você pode usar as outras formas, como fase, que é a preferencial, ou, nesses casos que eu mencionei para vocês, se a execução já começou, como liquidação incidental.